Olá pessoal, meu nome é Roberto, canarinho lisiado, eu crio ágatas pastéis sem fator. Para quem quiser me encontrar no Instagram, lisiado.canários. Para quem quiser conhecer o site, agatapastel.weebly.com. Para você que está chegando agora, faço convite para que você se inscreva no canal, assista aí aos demais vídeos que já foram postados. Nas playlists você encontra estes vídeos organizados por alguns temas, né, como julgamento de canários, reconhecimento das cores melânicas clássicas, genética básica e assim por diante. Por sugestão do Ricardo do Canarinho Premium, se eu não estou enganado, ele me sugeriu fazer uma live e falar um pouco sobre as dificuldades do início da criação e como é que eu as superei. Então resolvi fazer um vídeo para atender aí ao colega. E uma das principais dificuldades que eu tive no início, eu já tinha toda uma experiência com manejo, já havia criado canários, então todo o aspecto de manejo, colocação de anilha, enfim, separação dos filhotes, alimentação dos filhotes, enfim, toda a parte de manejo, eu já tinha uma experiência prática do tempo que eu criei na adolescência. Mas quando eu voltei agora em 2009, a minha principal dificuldade foi ter trazido para a minha criação várias cores diferentes. Então comecei com isabelino amarelo e isabelino amarelo marfim. Por influência de um juiz do meu clube, também adquiri isabelinos com fator, vermelhos, né? Vermelhos e marfins e mosaicos. E eu queria criar ágatas pastéis, então eu trouxe um casal e depois fui em busca de uma fêmea. Então no primeiro ano de criação eu tinha várias cores. Então o que aconteceu? Começaram a nascer filhotes, eu não conhecia nada dessas cores, então eu não sabia analisar se tinha recebido bons exemplares ou não, enfim. Desses exemplares nasceram várias cores diferentes, né? Exemplares marfins, acetinados, ágatas clássicos e tudo mais. E isso dificultou bastante, sem contar o aspecto de manejo, que uma hora ou outra você acaba fazendo alguma confusão e eu acabei manchando os canários sem fator. No primeiro ano eu não pude levar isabelino sem fator por conta disso. Então essa é uma dificuldade que eu, tendo um espaço pequeno, né, no começo da minha criação eu ainda comecei a criar na casa dos meus pais, né, num local não muito apropriado. Então eu tive várias dificuldades, casais que não alimentavam os filhotes, enfim, alguns adoeceram, enfim, não era um local apropriado lá. Mas depois eu, no segundo ou terceiro ano, já estava aqui em casa, trouxe as aves para cá e aí é um local mais apropriado, melhorou esse aspecto aí de enfermidades e de criação, etc. Mas eu resolvi esse problema eliminando, né? Eu fui aos poucos eliminando as demais cores, né? Eu optei por criar ágata pastel, muito em função das aves que eu adquiri no segundo ano, de um criador bem qualificado, que é o Carlito de Itatiba. Sempre agradeço a ele, que todos os resultados que eu tenho até hoje na criação de ágatas pastéis, muito eu devo ao plantel do Carlito, né? Aquelas aves que eu adquiri, foram poucas aves, mas que eu adquiri lá no criadouro dele. Fui lá, escolhi, enfim, e com a ajuda dele, e comecei meu plantel a partir daí. Como eu fui obtendo mais resultados com os ágatas pastéis, primeiro eu eliminei os canários com fator, né? Os isabelinos, e depois eu fui, a partir do terceiro ano, resolvi focar exatamente nos ágatas pastéis.
Eu, no terceiro ano já tinha feito campeão nos Ágatas Pastéis, já tinha classificado em todos os anos Ágatas Pastéis. Então, mesmo classificando os isabelinos, eu resolvi optar por seguir na criação somente de Ágatas Pastéis. Então, esse aspecto aí de atuar em várias frentes, eu consegui resolver tendo um objetivo, tendo um foco na criação. Que mais? Uma das principais dificuldades no início da criação é o seguinte: você tem um manejo, então você está dando a mistura, está dando a sua farinhada, enfim, já tem aí a sua orientação, muito em função do que eu já conheci, muito em função de conversar com alguns criadores. Naquela época a gente tinha grupos de Orkut e tal, e adotei um manejo, uma farinhada, a mistura de sementes e tudo mais. A partir de um certo ponto você começa a escutar criadores falando: olha, nesta cor ganham os exemplares que portam determinada cor. Eu sempre acasalo esta cor com aquela cor e por isso que eu faço campeão nos marfins, e assim por diante. Você escuta histórias, essas histórias são incompletas e você acaba tentando ser mais esperto do que todo mundo. Olha, escutei a história, o criador tal falou isso, eu vou fazer isso. Então você sai à busca de exemplares daquelas cores miraculosas que vão te dar o pulo do gato aí na criação. Não é procedente isso, a gente precisa ter um pouco de critério para entender as coisas, mas apanhando a gente aprende. Então quando você faz algo por ouvir dizer, faça, acasale, e depois no ano seguinte você vê o resultado, chega às suas próprias conclusões. Então, por exemplo, eu vi aqui os exemplares isabelinos que ganhavam, portavam acetinado. E aí eu fui em busca de acetinados, os melhores exemplares que eu consegui. Mas não é este acetinado que poderia ajudar meus isabelinos. É justamente um acetinado que já vem de isabelino, que tem outras características, né? Já não tem a mesma tonalidade na eumelanina, já tem uma melanina mais diluída, né? Então, em alguns aspectos, o ouvir falar e o querer fazer porque você acha que aquilo vai ser a gota d'água que faltava para você fazer um campeão, para você ter resultado, e na verdade isso não acontece. Então, assim, mesmo mudanças de manejo, olha, essa farinhada é muito boa, você troca sua farinhada. Olha, aquela outra agora é muito boa, troca a farinhada. Então essas mudanças, né, por ouvir dizer, e muitas vezes esses relatos não são necessariamente totalmente verdadeiros, você acaba sendo influenciado e acaba trocando o manejo. E trocando de forma muito repentina, o que acaba prejudicando o metabolismo aí das suas aves e pode levar à enfermidade, pode prejudicar a reprodução e pode prejudicar o desenvolvimento dos filhotes, a coloração dos seus exemplares e assim por diante. Então é preciso ter muita cautela e muito cuidado. Se você tem um manejo, está tudo dando certo, feche os ouvidos para os comentários, né? Você tem que entender que a maioria dos grandes criadores que criam aí há muitos anos já criaram a vida inteira com determinada marca e fizeram seus campeões da mesma forma. Então se agora você, eu vi que ele comprou tal farinhada, eu vou comprar aquela farinhada. Então às vezes é um teste que ele está fazendo, às vezes é uma experiência e você está sendo induzido a seguir, né? a seguir por sua intuição, né? Por sua observação, por você ser muito esperto, a seguir esta dica, né? Digamos assim, involuntária de algum criador, e de repente cai do cavalo. Então assim, se o manejo está dando certo, se você está criando, as aves estão se desenvolvendo, esquece a conversa. Vou acrescentar agora isso na farinhada, vou acrescentar aquilo, ouvi dizer no vídeo, agora tem muita informação, muito canal, então a todo momento é uma informação nova, e a todo momento vocês querem seguir essas novas informações. Ele falou,
alguém falou que isso é muito bom, alguém falou que aquilo é muito bom, e vocês trocam repentinamente o manejo. Então não façam isso. Então assim, quando eu parei de escutar e seguir a minha intuição, né, a minha observação, o melhor professor para isso são as suas aves, as aves do seu plantel. Aí sim você consegue ter menos enfermidades, ter uma boa reprodução e seguir adiante, tá certo? Acho que foram essas as principais dificuldades que eu tive aí no início da criação. Algo que eu sempre procurei fazer, nos primeiros anos você precisa de ajuda para selecionar os melhores exemplares, para começar a entender as cores. Então eu solucionei isso também, tendo as minhas próprias opiniões, fazendo o que a minha intuição mandava e visitando concursos e participando dos concursos. Aí você vai visualizando os bons exemplares, entendendo o que é que você precisa buscar. Isso também é muito importante. Tá ok? Acho que foi isso. Espero aí ter ajudado de alguma maneira, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.